Boa tarde. A nossa equipe é composta por eu, Gabriel Lemos, São Henrique, Samuel da Cruz, o João Gabriel e o Heitor Sampaio. E nós vamos falar sobre a sociedade socialista. O socialismo é um sistema político e econômico que busca promover a igualdade social com os meios de produção sendo de propriedade coletiva ou estatal. Seu objetivo principal é reduzir as desigualdades econômicas e garantir o bem-estar de toda a sociedade. Entre suas características estão a ênfase na cooperação, na distribuição justa de recursos e na eliminação do lucro excessivo. O socialismo também valoriza o acesso universal aos serviços essenciais, como saúde, educação e moradia. Historicamente, o socialismo ganhou um destaque com a Revolução Russa em 1917, que levou à criação da União Soviética, um exemplo de implementação socialista. Outros acontecimentos importantes incluem a criação de países socialistas na Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial. Apesar de suas variações, o socialismo sempre buscou uma sociedade mais igualitária e solidária. O ideal socialista só foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels. Porém, só foi aplicado na Rússia em um contexto de muitas divergências sociais, econômicas e de condições de vida, que eram o que os camponeses, soldados e operários relatavam. Então, eles travam revoltas constantes e brigas com a classe comandante, que era a monarquia dos czar, que já vinha há muito tempo no poder da Rússia. Então, esses grupos inferiores formaram os sovietes, que era basicamente uma organização que queriam mudar o caminho da Rússia para haver condições melhores, de vidas econômicas e sociais. Futuramente, esses grupos se separaram em mencheviques e bolcheviques, que se divergiam apenas por ideias. Então, futuramente, de início, os mencheviques tomaram o poder dos czar, derrubando uma monarquia que vinha aí há milhares de anos. Então, os mencheviques tomaram também medidas que enfureceram os bolcheviques, que eram seus grupos rivais. Então, eles deixaram a Rússia na guerra, o que enfureceu os bolcheviques, que na Revolução de Outubro tomaram o poder dos mencheviques. Então, assim como os mencheviques, os bolcheviques também tomaram medidas que enfureceram a nobreza e a igreja, na qual eles confiscaram terras da nobreza e da igreja, e que com tudo isso se formou uma guerra civil, que era comandada pelo Exército Branco, o exército de algumas potências mundiais e de apoiadores do czarismo, e o Exército Vermelho, que era comandado por Leon Trotsky, que era o líder dos bolcheviques. Então, a partir daí, formou-se uma guerra civil, que durou por milhares e milhares de anos. Nessa guerra, a Rússia ainda tinha muita desigualdade e, assim, estatísticas sociais que não eram tão boas. Por exemplo, o trabalho, mesmo diante da guerra, eles melhoraram o trabalho em si. Tipo, era um certo horário, eles pagavam tal. Então, eles diminuíram os horários de trabalho sem baixar o salário, o que era muito difícil naquela época. Assim como a escolaridade, que não tinha uma estrutura tão boa, fardamento, alimentação, e tudo isso eles melhoraram, que no caso foi a mulher de Leon Trotsky que melhorou tudo isso. Que o nome dela era Nadezhda, que ela melhorou em totalidade a escolaridade na Rússia. Então, no fim, os bolcheviques conseguiram a vitória dessa guerra civil. E como toda guerra tem uma consequência, eles tiveram consequência econômica. Então, eles tomaram algumas medidas que conseguissem resolver esses problemas econômicos que surgiram após essa guerra civil, que no caso foi o NEP, que eles tomaram, foi a nova política econômica, que era uma mistura basicamente de socialismo com capitalismo. Então, Leon Trotsky justificou esse fato dizendo o seguinte: precisamos dar um passo para trás para depois dar dois à frente. Então, foi basicamente o que eu quis dizer, foi que esse modelo social vigente na Rússia
Ele foi muito flexível e que conseguiu resolver muitas divergências sociais e econômicas e apontar, né, a flexibilidade que essa Rússia teve em totalidade, O mesmo com a socialismo na guerra. atualidade. Nos dias atuais, o socialismo tem continuado presente no cenário político mundial, ainda que de formas bem diferentes das experiências do século XX. Após a derrubada da União Soviética, muitos países abandonaram a economia centralizada, mas as ideias socialistas ainda têm influência nos governos, partidos e políticas públicas em várias partes do mundo. Em países como Cuba e Coreia do Norte, o socialismo permanece oficialmente como sistema de governo, ainda que enfrente críticas relacionadas à falta da liberdade política e aos desafios econômicos. Já em nações democráticas, como a Suécia, Noruega e Dinamarca, surgiram modelos que combinam economia de mercado com políticas sociais fortes, sendo chamados de social-democráticas, com forte influência de ideias socialistas. Esses países procuram garantir saúde, educação e bem-estar da população, sem deixar de lado a iniciativa privada. Na América Latina, o socialismo também marca presença em países como Venezuela e Bolívia, com propostas voltadas para a redistribuição de renda, nacionalização de recursos e fortalecimento do papel do Estado. Porém, esses geram muitas discussões sobre sua eficácia e consequências. No mundo atual, o socialismo se apresenta de forma mais flexível, procurando equilibrar a justiça social com o crescimento econômico, e continua sendo o principal tema em discussões sobre desigualdade, direitos sociais e papel do Estado na sociedade. O socialismo também tem suas vantagens, como sendo as principais delas sendo a redução das desigualdades sociais. Como o socialismo visa garantir uma distribuição mais justa da riqueza, tende que a desigualdade social se reduza. Também o acesso universal a serviços básicos como educação, saúde, transporte, entre outros serviços, com o Estado talvez oferecendo serviços gratuitamente ou com preços mais acessíveis. Também a menor exploração do trabalho. Com as visões socialistas, o trabalho meio que tende a ser menos explorado e o trabalhador ter mais direitos. Mesmo com essas vantagens, ainda tem que levar em consideração que alguns países não seguem essas mesmas. Agora eu vou falar sobre as controvérsias do socialismo. Essa doutrina tem gerado muitas controvérsias ao longo da história. Uma das principais críticas ao socialismo é a suposta limitação das liberdades individuais, especialmente em regimes socialistas autoritários, como os da antiga União Soviética, a da Cuba ou da Coreia do Norte. Nessas experiências, opositores apontam a representação política, censura e a ausência de eleições livres. Outra controvérsia importante gira em torno da eficiência econômica. Críticos argumentam que a falta de incentivos de lucros em sistemas socialistas pode gerar baixa produtividade, escassez de bens e má alocação dos recursos. Por outro lado, defensores do socialismo afirmam que ele busca combater desigualdades extremas e garantir direitos básicos, como saúde, educação e moradia para todos. Além disso, há debates sobre as diferentes formas de socialismo. Enquanto alguns modelos defendem o caminho democrático e misto, como o socialismo democrático dos países nórdicos, outros são associados a regimes centralizados e autoritários. Assim, o socialismo continua sendo tema de intenso debate, com defensores que defendem seus ideais de justiça social e críticos que alertam para seus riscos práticos e políticos. Esse foi o nosso trabalho de filosofia e